pessoal, olá queridos amigos e amigas. Hoje estamos de novo aí para mais um vídeo no canal da Luz da Espiritualidade. E hoje o assunto que eu vou falar é sobre o cordão de prata. O cordão de prata é muito conhecido por muitas pessoas, mas muita gente nunca ouviu falar o que quer dizer, o que é o cordão de prata, né? Então eu fiz um resumo, mas um resumo detalhado, para falar sobre o cordão de prata, que eu vou ler agora e depois eu vou falar com as minhas palavras, explicar de repente de uma maneira melhor ainda, para as pessoas poderem entender o que é o cordão de prata, né, em si. Então eu fiz um resumo com todos os detalhes e depois que eu ler esse resumo, eu vou explanar em cima dele, né? Então o tema hoje é cordão de prata. E antes de começar, já peço para vocês se inscrever no canal, dar um likezinho, né? Apertar o sininho com as notificações e se puderem compartilhar. Então, depois desses pedidos eu vou começar. Então eu começo assim. O cordão de prata é um termo que se refere também chamado cordão da vida. No caso tem vários nomes, cordão de prata, cordão da vida, cordão energético, né? Ele é chamado de cordão de prata porque ele tem uma tonalidade prateada. O cordão de prata às vezes é tão sutil que o mesmo se torna invisível para os olhos do próprio projetor astral. O projetor astral, para quem não sabe, é aquela pessoa que todos nós, quando estamos dormindo, descansando o corpo físico, nosso espírito sai do corpo e a gente sai pela erraticidade, a gente anda pelas ruas aqui na Terra, ou vai para as colônias espirituais, ou vai para o umbral, ou vai para vários lugares, né? E quem tem projeção astral, quem faz projeção astral de consciente, consegue enxergar o cordão de prata, né? E geralmente ele tem uma tonalidade prateada. Então, como eu falei aqui, né, os olhos próprios do projetor astral, quando tu estás longe do corpo, fica mais difícil de ver. Quando está perto do corpo físico, onde sua densidade é maior, devido à ação da cúpula energética, na verdade o cordão de prata é uma série de filamentos energéticos embutidos por toda a extensão interna do corpo físico. É uma espécie de cordão energético que liga o corpo físico ao perispírito. Ele não arrebenta, não enrola, ele é elástico. É uma conexão energética entre os dois corpos, entre vários corpos que nós temos 7 corpos, né? Do ser humano, os 2 corpos entre vários, que é o corpo físico e o perispiritual, né? São os 2 principais corpos, mas nós temos 7 corpos. Um dia eu vou explicar sobre os nossos 7 corpos. E o cordão de prata, ele está ligado mais na parte do chakra frontal e do coronário, que é situado na cabeça. Através das glândulas endócrinas. O principal, à medida em que o corpo astral se afasta de perto do corpo físico, ele possui uma espécie de automatismo subconsciente, que funciona independente da vontade do ser e atrai o corpo astral de volta para o corpo físico, no caso de alguma perturbação física. Durante o desdobramento, durante o sono, o corpo astral será imediatamente atraído pelo cordão de prata dentro dele, né? Alguns relatos que eu tirei aqui, eu tirei do livro Evolução em Dois Mundos, do espírito de André Luiz, através do Chico Xavier, né? E de mais outros livros aqui que eu pesquisei, que eu estudo ao longo dos anos, né? Então eu fiz esse resuminho básico aqui e agora eu vou explicar melhor. Na verdade, se chama o cordão de prata, né? Como eu falei, porque ele tem uma cor prateada. Quando a gente sai do corpo físico
e, e sai como perispírito, com corpo astral, nosso corpo astral, que se chama perispírito, né? O nosso corpo astral, ele tem filamentos por todo o corpo, né? Que é o que faz o canal entre o corpo físico e o corpo perispiritual, né? O perispírito é o corpo do espírito. Então, o corpo perispiritual ele tem essa conexão com o corpo físico através do cordão de prata. Então tem filamentos por todo o corpo, da cabeça aos pés, do corpo físico para o corpo perispiritual. Mas a parte principal, onde aparece mais assim, que parece um cordão, é um cordão energético, né? Ele é mais interligado assim na parte do frontal, na parte da cabeça, né? Do chakra frontal. E quando a gente sai do corpo, por exemplo, e estamos perto do nosso corpo físico, a gente consegue enxergar melhor esse cordão de prata, esse cordão energético. Mas conforme a gente vai se distanciando, indo para bem longe, para quilômetros, ele fica tão sutil, tão tênue, que a gente não consegue enxergar ele, né? É como se fosse um elástico infinito. A gente pode, por exemplo, ir daqui até o Japão num desdobramento, que nós vamos estar com esse cordão energético ligado ao nosso corpo físico. E, consequentemente, se a gente, por exemplo, alguma coisa acontecer, da gente se despertar do sono, se acontecer alguma coisa, qualquer coisa que possa acontecer, automaticamente esses filamentos, esse cordão energético faz a gente voltar instantaneamente, como se fosse a velocidade da luz ou mais. Instantaneamente, o nosso perispírito, o nosso espírito junto, volta direto para o corpo, né? Então esse cordão de prata, esse cordão energético, ele não enrola, ele não arrebenta, ele não acontece nada com ele, né? Muitas pessoas tinham medo de que arrebentasse esse cordão de prata, ou se alguém cortasse, fizesse alguma coisa. O André Luiz mesmo fala no livro que só Deus pode cortar esse cordão de prata, só Deus. Então, quando a gente desencarna, esse cordão de prata é cortado, mas nada faz esse cordão ser cortado a não ser a vontade de Deus. Então, não tem como entrar um espírito trevoso no nosso corpo, ou algum espírito querer cortar, porque não tem como isso acontecer. Isso são energias emanadas da natureza, do próprio planeta, né? Que cada planeta ele tem uma energização que faz um envoltório do nosso corpo, né? Então cada mundo tem as suas próprias matérias físicas e perispirituais que moldam que faz o nosso corpo. Então, tipo aqui na Terra, eles é nesse sentido aqui que é feito toda essa energização. Ele é um cordão energético que onde a gente estiver com o nosso espírito, com o nosso perispírito, onde a gente for, ele está ligado a nós, ao nosso perispírito. E quando nós, por algum motivo, nós acordar, ele volta. Ele volta imediatamente, automaticamente para o corpo. Então ele é esse elo, essa ligação energética do corpo físico com o corpo perispiritual. E dá para se dizer também que esse perispírito, que é o nosso corpo, é o corpo do espírito, que é um dos corpos que nós temos, né? Esse é apenas o corpo físico, que vocês estão vendo em mim, em vocês, em todos nós. Então, o cordão de prata é um cordão energético que liga a gente, que liga o perispírito ao corpo físico. Então, em viagens astrais, a gente vai para qualquer lugar e
esse elo, esse cordão energético, ele vai ficar ligado ao nosso corpo físico até o dia do nosso desencarne, até o dia da nossa morte. Depois que a gente morrer, desencarnar, ele é cortado, ele é desligado e não tem mais conexão com o corpo orgânico e nem com o corpo perispiritual. Então não tem perigo nenhum, ele não é arrebentado, ele não é cortado, né? Ele são filamentos energéticos, né? É só um nome dado, cordão de prata, e ele tem essa finalidade de fazer a gente estar sempre na conexão entre o corpo e o espírito, trazendo energias para o corpo, trazendo energias para o perispírito, né? Ele é um campo de energização, né? De ligação, de elo entre a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Então, mais ou menos, dá para resumir assim. Eu poderia falar mais coisas, mas eu acho que resumidamente dá para entender que, assim, basicamente dá para entender com essas coisas que eu falei. Então, futuramente eu vou fazer mais programas detalhando mais, tipo um cordão de prata 2, tem cordão de ouro, então tem mais assuntos para falar sobre o cordão de prata, mas hoje, resumidamente, o assunto do cordão de prata foi esse. E para mudar de assunto agora, antes de terminar o vídeo, tem a caneta do canal, que eu dou de brinde para aqueles que comprar as camisetas, comprar as canecas, que eu reverto o dinheiro da venda desses trabalhos para doações, para ajudar os irmãos mais necessitados com cestas básicas. Então, o lembrete, né, fica de lembrete aí para quem quiser colaborar aí, e quem não puder ou não quiser também não tem problema, porque o canal aqui, o foco é passar uma palavra de conforto, é passar orientações, ensinamentos, é trocar ideias sobre assuntos espirituais. E que também tem um trabalho social também por fora que eu faço, que eu acabo explanando junto aqui. Mas então hoje o assunto seria esse, sobre cordão de prata. Então eu desejo uma boa semana a todos e namastê.